Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 26 de março. Hoje pela manhã eu estive em Jerônimo Monteiro, na nossa casa de retiro, onde estão participando de um retiro anual os nossos diáconos permanentes com as suas esposas. Estive lá com eles, celebrei a Eucaristia e participei um pouquinho do retiro que está sendo orientado pelo padre Juliano, que é pároco de Alegre. É importante nós nos unirmos aos nossos diáconos permanentes e às suas esposas nesse momento de retiro. Iniciaram o retiro ontem, na sexta-feira, e vão até domingo, que é amanhã. Vamos aproveitar para entender o que é um diácono permanente. O ministério eclesiástico, que é o ministério dos homens dedicados ao serviço de Deus, compreende 3 diferentes graus do sacramento da ordem sacerdotal: os bispos, os sacerdotes e os diáconos. 2 desses graus participam ministerialmente do sacerdócio de Cristo: a ordem episcopal, correspondente aos bispos, e a ordem do presbiterado, correspondente aos padres. A doutrina católica estabelece que o grau de diaconato é um grau de serviço, estabelecido desde a época dos apóstolos. Como testemunho, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. É um serviço que foi instituído na igreja para ajudar os apóstolos. Os apóstolos tinham que fazer as pregações, mas também havia o cuidado com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. Então foram escolhidos 7 homens para que eles pudessem fazer esse serviço. Por isso que o diaconado surgiu na igreja como um serviço. Diaconia é a palavra grega que define justamente a função dos diáconos. Esta palavra significa serviço, diaconia, serviço. E é de tanta importância para a igreja que se confere por um ato sacramental chamado ordenação, ou seja, pelo sacramento da ordem. Então os diáconos participam do sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem 3 graus: os diáconos, os padres e os bispos. Mas qual é o serviço que os diáconos prestam à igreja? Para nós procurarmos entender um pouco melhor. Os diáconos, eles participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. O sacramento da ordem marca-os com um selo, que nós chamamos caráter, que ninguém pode fazer desaparecer e que os configura com Cristo, que se fez diácono, isto é, o servo de todos. Entre outros serviços, mas especialmente o da caridade, os diáconos são chamados para o serviço da caridade. Mas eles podem também assistir o bispo e aos sacerdotes na celebração dos mistérios, sobretudo da Eucaristia. Eles podem distribuir a Eucaristia, assistir o matrimônio e abençoar o matrimônio, podem proclamar o Evangelho e pregar também, podem presidir aos funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. E também o diácono é sempre o ministro do batismo. Então vejam, na nossa diocese nós temos quase 80 diáconos permanentes. Desde que eu cheguei aqui há 1 ano, já ordenei, se não estou enganado, 10 diáconos permanentes. Porque existem os diáconos permanentes e os transitórios. Permanentes são aqueles que vão ser diáconos para sempre. O diácono transitório é o candidato ao presbiterato. É o jovem candidato para ser padre. Antes de ser ordenado padre, ele é ordenado diácono. Transitória, durante um tempo, 6 meses a 1 ano. Agora, o diácono permanente é diácono para sempre. Nós temos aqui na nossa diocese a Escola Diaconal, Santo Estevão chamada. Essa escola é que prepara os diáconos. Nós temos quase 80 diáconos que já foram ordenados aqui em nossa diocese. É um tempo longo de preparação, são cerca de 7 anos desde que a pessoa é admitida para essa formação, cerca de 7 anos estudando teologia, história da igreja, tudo aquilo que o prepara
para a missão, para o ministério que ele vai exercer. A nossa Escola Diaconal Santo Estevão mantém ali o curso de teologia, onde estudam os diáconos, as suas esposas, leigos e leigas que queiram fazer teologia. Muitos leigos nossos já passaram por essa escola, por esse curso de teologia da Escola Diaconal. Então é muito importante nós apoiarmos os nossos diáconos, nós rezarmos por eles, pelas suas famílias. O diácono normalmente é um homem casado. Pode acontecer pode ter essa licença de algum senhor que seja solteiro ser acolhido no diaconato, mas normalmente esse ministério é exercido por homens casados, que têm uma estrutura familiar, que já tem alguns anos de casado. Para ele iniciar o processo, a esposa tem que estar de acordo, tem que fazer uma carta aceitando que o seu esposo, além dessa vocação do matrimônio, também pode assumir outra vocação, que é o ministério diaconal. Então rezemos pelos nossos diáconos e suas esposas que estão em retiro e peçamos a Deus que os faça bons servidores, que eles possam de fato ter um amor muito grande pelos pobres, ajudar e acompanhar as várias situações em nossas paróquias e em nossa diocese daqueles que mais precisam. Que Deus abençoe os nossos diáconos, que eles possam exercer com muita dignidade, com muita alegria o seu ministério e que para isso sejam apoiados por suas esposas, por suas famílias, por suas comunidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.